Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que estamos para a nossa escola. Hoje o nosso tema é sobre o dia do Senhor, a vinda do Senhor, não é? Vai ser um dia glorioso para os salvos, mas para aqueles que não conhecem, nem quiseram conhecer o Senhor, será um dia terrível, né? Porque muitas coisas acontecerão, porque é isso mesmo que está registrado na palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo o meu retorno aqui para ver como é que está. Como é que está a transmissão, voz e tudo. Não estou conseguindo. Mas nós já vamos estar começando o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então, hoje a nossa escola estará versando sobre este tema. Mas estou aqui tentando ver se consigo o meu retorno. Acho que eu vou ficar sem retorno hoje, hein? Amém. Louvado seja o Senhor.
Eu vou pedir você que está conosco, que nos dê já um sinal se a audição, se o audiovisual está bom, não é? Porque a gente tem que ajeitar tudo para conseguirmos fazer essa transmissão. Amém, queridos? Mas nós vamos já estar orando a Deus, pedindo sua bênção. E eu peço a vocês que estão conosco aí, Gilmara Carvalho da Rocha. Tudo bem, querida? Chegou bem em casa, tudo em paz? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, nós vamos já iniciar com o nosso louvor de abertura. É isso que é o nosso hino do cantor cristão. O computadorzinho aqui está meio calmo, ficou descansando aí uns dias, né? E é assim mesmo. Quando para, né, enferruja, né? Mas que está o nosso louvor, é o 545 do cantor cristão. Vamos estar adorando o Senhor com esse louvor, que fala sobre a nossa escola, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo ajeitado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à escola, vamos estudar a palavra de Deus, amém? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprender, a bendita palavra de Deus. Os jovens alunos escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo artefeito muitos frutos possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Aí está o nosso início de aula e agradecemos a Deus pela presença de vocês. Está a irmã Osileia Marques, como é que está o pastor Afonso Ezequiel Marques? Você, como é que está, minha irmã? Tudo bem? Glória a Deus. Deus abençoe vocês grandemente, porque bom é estarmos na presença do nosso Deus. Tive o privilégio de estar com a Zileia lá. Não é, Zileia? Que bênção, hein? Glória a Deus. E você, como é que está? Vencendo os obstáculos à saúde? Glória a Deus. Essa é uma guerreira do Senhor. Curioso que quando nós tivemos, a Zileia dava um testemunho, não é, Zileia?
ela dava um testemunho lá na nossa igreja de Nova Sintra, e quando ela estava falando, Deus me deu uma visão, mostrou uma Kombi, mas olha só, uma Kombi, perua, né, que aqui em São Paulo fala perua, lá no Rio é Kombi, não sei se Minas também é assim, mas vamos lá. Mostrou lá uma Kombi azul velha, e eu fiquei estranhando, vendo aquela Kombi velha atrás da Auxileia, quando ela estava testemunhando, quando ela estava falando, e falei, será que Deus vai dar uma Kombi velha para eles trabalhar? Aí depois eu soube que quando eles começaram o ministério ali em Nova Sintra, lá atrás, quando eles chegaram, eles tiveram uma Kombi exatamente aquela que Deus me mostrou, né? Mostrando o tempo antigo, quando eles começaram, essa guerreira com seu esposo, graças a Deus estão lá, abençoados por Deus, não é? Pastor Afonso, aquele homem de Deus, tive o privilégio de conhecer o pastor Afonso, não é? Lá no Rio de Janeiro, né, que eu estou em São Paulo, ela está em Minas, não é? Pelos anos de 1986, quando nós começamos uma consagração no escritório, era uma consagração de muita glória mesmo, louvado seja o nome do Senhor, não é? E ele foi crescendo no reino, na obra, tornou-se um pastor missionário, foi para Minas, e hoje ele é o presidente da sucursal de Minas Gerais. Que bênção, que maravilha. Só que eu vim aqui com uma saudadezinha, sabe, Osilé? Porque eu queria ver Ezequiel. Não tive oportunidade. Mas em dezembro eu estou aí de novo, eu vou dar um jeito de estar lá com Ezequiel. Mas é isso, amados. A alegria é muito grande. Ontem tivemos nos 40 anos da nossa igreja que está em São Bernardo do Campo, pastor Paulo Roberto, um homem que Deus tem abençoado, é o nosso presidente da sucursal São Paulo Sul, e também é o que preside a nossa missão em todo o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor por aquele guerreiro, é um guerreiro que, como os bandeirantes, vai abrindo, né? Me lembro que ele chegou lá em São José dos Pinhais, o trabalho estava parado. Mas por que esse trabalho está parado? Ele foi lá, chamou o César, chamou a Neide, conversou com eles, trouxe eles de volta, que eles estavam abrigados lá numa denominação. Estão lá fazendo um grande trabalho. Hoje, pastor César. Então a gente vê, irmãos, diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos dar frutos. Vamos trabalhar enquanto é dia, não vamos esquecer disso. A noite vem, quando ninguém vai poder fazer mais nada. Para aqueles que estão acomodados, achando que Jesus vai demorar, não precisa se preocupar. Gente, precisamos de nos preocupar. O nosso tempo, ele está, vamos dizer assim, bem resumido, bem resumido. Não é? Os sinais que Deus tem dado, o dia do Senhor está chegando. Glória a Deus. Não é? Os escravos do Egito, o povo de Israel, quando estava no Egito, foram 430 anos que eles ficaram lá. Nos últimos anos de escravidão pesada. E eles clamaram ao Senhor, e o Senhor veio e os libertou. Muito bem. Nós já estamos no mundo, a igreja de Jesus perseguida, não aceita. A nação de Israel, que infelizmente não aceitou o seu Salvador, ainda sofre um pouco mais, mas eles ainda vão aceitar. A Bíblia diz, ainda que eles sejam como a areia do mar, o remanescente será salvo. Eles vão aceitar. Mas nós também estamos esperando o arrebatamento da igreja, não é? E hoje nós estamos fechando o primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós estamos fechando, e o nosso tema de hoje é Segunda Vinda de Cristo, conhecida como o Dia do Senhor. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 28, vamos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Quem é que espera um ladrão, né? Então tá aí. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aqui essa palavra trevas, na língua hebraica, a palavra treva quer dizer ignorância. Quer dizer, hoje a gente vê conversas com as pessoas não cristãs, elas não estão aí nem preocupadas. Não, estão vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio. Não é? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, fazem tudo, menos parar e olhar para o Criador, buscar a direção do Criador, fazer a vontade do Criador. Estão assim, Deus não existe, isso tudo é balela, é uma utopia de ignorantes. Que pena, não é? E se acontecia nos dias de Noé também, mas o dia do Senhor virá. Ainda que a primeira parte vai ser um arrebatamento que vai acontecer, não é? Deus vai arrebatar a sua igreja, e quando ele arrebatar a sua igreja, o que é que vai acontecer? O anticristo, que já está, não é? Porque já existe essa oposição ao Senhor. É uma das estratégias de Satanás, apagar ou evitar que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Eu me lembro do dia que eu tive um encontro com Jesus, Satanás lutou para que eu continuasse no mundo. Eu tinha uma vida mundana. Eu estava vivendo uma vida como o mundo quer, como as pessoas vivem, distante do Senhor, não é? Mas o dia que eu encontrei o Senhor e que eu ia porque Deus ia me levar, naquela vigília que eu passei, naquela noite de 1962, não é? Um colega meu que era da farra comigo converteu-se, e aí não deixou eu descansar enquanto não me levou para a igreja. E o que ele não sabia que quando eu entrasse na igreja, o Espírito Santo ia me tomar de volta. Aconteceu em mais ou menos o mês de julho de 1962. Mas ele lutou de uma maneira tremenda, mas Jesus me segurou. Já está fazendo 64 anos, eu nunca vou parar de dizer isso, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas então o verso 5 diz, porque todos vós sois filhos da luz, quer dizer, nós estamos esclarecidos, não estamos na ignorância, não é brincadeira, não é? Do dia, não somos da noite nem das trevas. Então, o aconselho vem no 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha, ser sóbrio. Nós temos 5 sentidos. E a sobriedade é você estar em paz, mas dominando todos essas coisas que nós temos. Estou te chamando de coisa, para ver se a gente entende bem, não é? É a visão, o olfato, o tato, o paladar, né? E o que mais? Deixa eu ver. Visão, tato, paladar. Visão, tato, olfato, paladar. E está faltando 2. Peraí. São 5 sentidos que às vezes a memória antiga aqui. Visão, tato, paladar. Audição. E peraí. Tato, paladar. Visão. Bom, vocês aí, professora, coloca aí para mim. Não é bom? Então, nós temos que estar dominando todos esses sentidos que mandam para nós informação, a visão. Tudo que você vê, não é? Tudo que você ouve, logo o teu cérebro vai processar, não é? E vai deixar você, às vezes, atrapalhado. Ou ela botou aí, deixa eu ver, olfato. É o olfato, então. Visão, tato, paladar, olfato e olfato, falta um. E olfato, audição. Tá bom, ela botou o olfato aí. Obrigado, professora. Ajuda aí o aluno, hein? Agora eu sou aluno. Muito bem. Então, irmãos, agora vem outro tempo. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Acordados. Você tem de Deus a graça, não é? De ter conhecido o Senhor, para valorizar as coisas de Deus. Aí eu vou lá para Colossenses 3, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, porque vocês já estão mortos e vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. E Cristo, que é a nossa vida, quando se manifestar, nós nos manifestaremos
com Ele em glória. Então, para o mundo morremos, para Jesus estamos vivos. Glória a Deus por isso, né? Agora, o que diz o texto? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, os crentes também têm que estar acordados, né? Continua aqui no verso 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, aleluia, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, não é? Então precisamos de estar protegido com a couraça que protege o corpo, o capacete que protege a cabeça, não é? E sobretudo, né? Tá aqui, mas nós que somos do dia, sejamos vestindo-nos da couraça. Couraça é aquela parte que o soldado bota para evitar que os tiros, né? Atinjam o seu coração. Muito bem. A fé, né? Só vestindo da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então sempre, né, que vier uma tentação, uma seta, não, eu sei em quem tenho crido e quem sirvo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, porque se nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que os filhos da ira, está aqui, né? Permitam-me que eu saia um pouquinho aqui enquanto eu estou lendo, porque vem assim na memória da gente um texto, né? Está aqui em Efésios capítulo 2, 1 a 3, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora o 3 fecha. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Não é? Alguém diz que o salvo já nasce salvo. É mentira, irmãos. Ninguém nasce salvo, só Jesus. Só no encontro com Jesus que você entra para aquela parte que aos que chamou também predestinou. Então, como acontece a predestinação na nossa vida? É quando nós aceitamos a Cristo, que a predestinação está em Cristo, não em nós. Mas quando nós aceitamos Cristo, estamos predestinados para a salvação. É como se fosse um barco de salvação. Entramos nele, não saia dele, não é? Tem que ficar ligadinho com ele até o fim. Ah, mas tem um crente que era uma glória, agora desviou, tá um tição, né? Um problema. É isso mesmo. Ah, mas a salvação é eterna. Claro que a salvação é eterna. Agora, você achar que está salvo e faz tudo que não presta, meu irmão, a grande verdade é que você não chegou a ser salvo. Você apenas provou, deu uma prova, gostou, mas largou. Então não é isso não. Então nós éramos filhos da ira, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em 2 de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham o quê? Arrepender-se, mudar de direção. Deixa Jesus entrar na tua vida e não larga ele. E entenda que quando você aceita Jesus, é quando você começa a ver o reino e a glória de Deus. Mas para você entrar nele tem o processo da santificação. É quando você vai largando todos aqueles defeitos e malefícios que está na nossa natureza. Eu, um homem de 80 anos, agora cheguei aos 80, olha aí, ó. Não é? Graças a Deus aceitei Jesus com 16 anos, abracei a fé e cada dia estou mais agarrado com ele, porque bom é estar na presença do Senhor, bom é nós sabermos que temos um Deus que é por nós, está em nós e do nosso lado,
nos ajudando na nossa caminhada, não é? Então está aqui, ele não nos destinou para a ira, mas abriu a porta da salvação, porque todo aquele que nele crê nunca morrerá eternamente. O corpo vai para o chão, mas o espírito, a alma, vai para a presença dele, depois volta com ele, toma o corpo, não é? E sai na frente, e nós os vivos vamos ser transformados. Essa aula de hoje vai demorar algumas aulas, porque é muito grande o que Deus tem. Você vê, eu estou ainda parado na leitura do texto, o 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, aqui está falando do sono, né, físico, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É bom, irmãos, às vezes os crentes se unem e, em vez de se edificarem com palavras, como está em Colossenses 3, né, que fala sobre que habite em vós a palavra de Cristo abundantemente, não é? Então, nos instruindo, nos corrigindo, porque nós sempre dissemos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mas nós não estudamos, não meditamos para colocar nas nossas vidas, nas nossas práticas, tudo que ela nos ensina, porque aqui na palavra de Deus nós temos todas as instruções para ter uma vida de progredir. O crente, a bem da verdade, tudo que ele botar a mão, ele tem uma promessa de prosperar, não a doutrina da prosperação, porque o crente tem que ter o melhor carro, é bom se ele puder, não tem nada demais, o melhor apartamento, a melhor casa, amém, mas aí não está a glória da bênção dele, não, a bênção dele é Jesus. Aonde ele chegar, Jesus vai usá-lo, vai abençoar vidas. Não é brincadeira, irmãos. Às vezes a gente está numa reunião, Deus desce da reunião e abençoa uma pessoa que está longe ou que veio de longe, não é? Ali você conversando com alguém que conhece, preocupada, e Deus vai abençoar aquela pessoa de longe, porque o nosso Deus é o Deus de bênçãos, de vitórias. Glória a Deus por isso, né? Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Quando você se reuniu com o irmão, você assistiu a novela de hoje, meu irmão, esses entretenimentos são fúteis e às vezes até atrapalham. Assistiu aquele filme, meu irmão, conte a bênção, né? Quando o saudoso Davi Miranda chamava as pessoas e dizia assim, conte a bênção, meu irmão. Ele dizia, conte o seu problema. Não, conte a bênção. O problema a gente tem que contar para Deus. Na casa de Deus é mostrar que o Deus que pregamos está na nossa vida, está no nosso dia a dia, resolve. Quando eu vejo um crente, irmão, por que começar a contar? Eu falei, irmão, não suba no púlpito para contar problemas e lutas, não. Problemas e lutas, conversa com Deus. Faz como aquela mulher que tinha um filho, um marido e ela, e o filho morre. Ela vai ao encontro de Eliseu. Eliseu manda um empregado conversar com ela e pergunta, está tudo bem com você? Ela diz, tudo bem. Está tudo bem com o seu filho? O filho estava morto. Ela diz, tudo bem. Está tudo bem com o seu marido? Tudo bem. Ele voltou, ela não disse, não. Aí Eliseu disse, ela escondeu alguma coisa. Mas quando ela chegou perto do homem de Deus, por que eu não te pedi filho, por que você fez agora e tal, mas foi resolvido o problema, é esse o problema, vamos lá. E o filho dela voltou. Queridos, conta para Jesus onde é a tua dor. Fala com ele, se tiver um para compartilhar, para pedir oração, mas cuidado com quem você fala. Porque às vezes a gente conta um problema nosso para um irmão, ele sai fazendo daquilo um motivo de falar, comentar, tá vendo, irmã? Ela está passando por isso. Ora, se alguém segredou você alguma coisa, para você orar por ele. Não é para você sair difamando até, eu acho que ela pecou, eu acho que começa a encontrar ou buscar uma explicação. Não explique nada não, irmão. Vamos fazer o que está aqui, ó. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aí a palavra, oxa, deixa eu continuar, senão não saio da leitura, né? Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor
por causa da sua obra, tende paz entre vós. Quer dizer, se você tem um líder, uma líder, alguém que está orando, cuidando, te orientando, não esqueça disso, ore por ele. Às vezes ele faz até uma coisa errada. Você acha que o Gênesis, com 54 anos de pastorado e 64 de cristão, não comete erro? Cometo, irmãos. Mas se eu cometer um erro, tenho a maior coragem de chegar diante dele. Olha, mas isso aqui eu errei, me perdoe e tal. Irmão também, quando eu vejo que alguém... Irmão, não tenha vergonha. Ah, mas aí, como é que fica? Não fica nada, você fica limpo, com a tua consciência limpa e com o teu coração limpo. Não esqueça do que diz a palavra: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se o teu coração tem amargura, se o teu coração tem um ressentimento com alguém, você vai ter dificuldade de ver o Senhor. Então, muito cuidado, né? Então, quando o teu pastor, o teu dirigente, alguém cometeu alguma coisa, vai ouvir dele: irmão, será que isso está certo? Será que não seria assim? Mas vai com humildade, vai com submissão, vai mostrando que você quer ajudar essa pessoa, não é? Cooperar. Nessa aí, tá vendo? Eu não lhe disse que esse homem não é um homem de Deus? Já sai difamando. E não esqueça daquela palavra: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Muito cuidado, né? Eu já vi um pastor errar, alguém foi chamar a atenção dele, o Senhor corrigiu essa pessoa e disse: com o meu servo trato eu. Então não quer dizer que eu erre e Deus não vai me cobrar, vai me cobrar. Mas Ele vai cobrar, não você. Amém? Isso é para você ser abençoado, né? Então, que tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra. Está aqui, né? Muito amém. Tende paz entre vós. Agora no 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Porque às vezes você já desenvolveu a sua fé, você já cresceu, você já amadureceu, mas tem crentes verdes na igreja, qualquer coisinha ele se abala, está verde, né? Ainda está menino, como Paulo diz, já devia de estar ensinando e ainda está precisando de tomar leitinho, igual a criança, igual o bebê. Então aqui a palavra está dizendo: sustentai os fracos, sede paciente com todos. Eu vou me lembrar daquela instrução da Bíblia, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Então é isso mesmo. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui a paz. Está aqui, né? Mal por mal. Vede que ninguém dê outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ah, eu quero fazer o bem. Fulano fez comigo, eu vou a lei italiana. Deus leva. Não, Deus corrigiu isso. Vamos lá. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é? Então está em tudo. Às vezes você está passando uma prova, uma luta. Ah, não, Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não me quer mais. Para com isso mesmo, deixa de ser criança, né? Vai querendo mimo. Deus tem misericórdia de nós, mas Ele quer que a gente cresça, que a gente desenvolva, não é? Que a gente não fique com qualquer coisinha. Ah, hoje eu não vou na igreja. Ah, não sei por quê. É você que perde. É você que perde. Porque em cada culto Deus tem uma bênção para dar os presentes. Não é? O pior é que às vezes os ausentes é mais lembrado no culto do que os presentes. Eu sou contra. Eu vou reunir o povo, faltou... Ah, porque esse povo não... Deixa o que não congrega, reclama com ele. Conosco que estamos reunidos, vamos nos alegrar, glorificar, cantar, deixar Deus trabalhar, não é? É isso que o Senhor espera de nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, e não ficar encontrando pretexto, obstáculo, dificuldade. É você que perde, porque as bênçãos do Senhor vêm na sua casa para os presentes, né? E se você está ausente, vamos orar por você, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Não extingais o Espírito. O Espírito aqui está com letra maiúscula. Aqui está se tratando do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, está em mim, está em nós. Mas às vezes você se fecha para a operação do Espírito Santo. Ao invés de dar lugar, eu não acredito nisso, isso é da cabeça dele, isso é da carne dele. Mas não julgue, deixa com Deus. Faça como Maria. Diz que Maria ouvia muita coisa, guardava tudo no coração. Eu aprendi isso com Maria, por incrível que pareça. A pessoa chega para mim, faz uma profecia, glória a Deus, amém, vou guardar no coração. Eu vou dizer que é ou que não é, não. Deixa com Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você começa a desprezar a manifestação do Espírito na igreja, hoje tem igrejas mecânicas, não é? Fica lá, faz aquele culto, segue um ritual, procura preencher o lugar da manifestação de Deus com alegorias, com coisas. Tudo bem, eu não sou contra que a gente tenha uma apresentação alegórica, mas ela tem que ser assim, como se fosse alguma coisa rápida. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa ele trabalhar na igreja, que as pessoas vêm para o culto para buscar a direção de Deus, a orientação de Deus, não é? E você está tão preocupado em fazer alguma coisa que atraia as pessoas. Quem atrai o Espírito Santo, quem segura na igreja é o Espírito Santo, quem converte é o Espírito Santo. Não podemos extinguir o Espírito Santo, temos que dar liberdade para nos usar e a igreja ser um lugar de bênção. Porque às vezes a gente pergunta, será que a igreja é hospital? Osilério, vou lembrar lá em Nova City, será que a igreja é hospital? A igreja é hospital também. Porque se você vem doente, Deus olha para você, se você vai sair daqui curado, vai sair daqui curada, e vai sair, não é? Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, mas hoje nós estamos querendo substituir a glória de Deus, a poderosa intervenção de Deus no culto, pelas nossas alegorias, pelas nossas criações. Irmão, deixa Deus trabalhar, te usar, me usar. Não extingais o Espírito. 20. Não desprezeis as profecias. Agora, eu 21. Examinai tudo, retenho bem. Então, o que nós temos que fazer? Em vez de julgar, em vez de rejeitar, vamos examinar, vamos pegar. Porque, veja bem, se alguém disser uma palavra que contraria este livro, não aceite. Jesus disse, convém que se cumpra toda a Escritura. Amém? Mas isso não quer dizer que Deus não revele, que Deus não mostre, que Deus não intervenha no culto. Porque Ele disse, eu sou o mesmo, ontem, hoje, sempre. E quando Ele nos enviou, disse, ide, pregai, expulsai os demônios, curai os enfermos. Não é? Não é? O irmão Gilmar estava perguntando, mas não tinha que curar todo? Ele cura todas as enfermidades, né, Gilmar? Ontem ele clareou, né? Sua memória, né? Cura todas as enfermidades. Não quer dizer que ele cura todos. No tanque de Betesda tinha muitos doentes. Ele foi lá e curou uma pessoa. Você disse, será que todo mundo que o Senhor orava ficava curando? Claro que ficava, com certeza. E se você for a Jesus com fé, Ele vai te curar. Não é porque Ele tem todo o poder. Agora, existe casos, agora vamos aqui, não é? Abrir exceção. Existe casos em que a pessoa está nas mãos de Deus. Eu já fui orar por uma pessoa, e quando eu ia orar, eu disse, não ore por essa pessoa, porque ela está nas minhas mãos. Então não adianta, não é? Agora, cada um que busque a Deus, e peça a Deus. Aí você disse, mas pastor, e a medicina, ela é de Deus? Claro que a medicina é de Deus, foi Deus que iluminou a mente dos homens para tratar. É tanto que quando Ele plantou o jardim do Éden, ali tinha todo tipo de árvores, e árvores também para a saúde, como a maioria dos medicamentos vem de plantas, não é? Que são cultivadas, porque Deus já preparou tudo para nós, para a nossa saúde. Não é? Porque eu vou te fazer uma pergunta, já que você me fez uma, nós estamos imaginando, né? Deus cura, por que não cura todas as enfermidades? Aquele dia que Ezequias, né? O rei Ezequias, Ezequias, se a minha memória trair, você perdoa, que os 80 anos às vezes apagam alguma coisa. Mas Ezequias, vamos lá, adoeceu,
né? E o profeta Isaías chegou e disse assim: põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Você já pensou algum profeta chegar na tua casa e dizer que você vai morrer? Ai, meu Deus, tem misericórdia, né? A gente vai dizer: ah, senhor, não. Não. Se bem que eu vou dizer para vocês, aqui está um homem que em 2005, eu vou dizer até o dia 27 de março de 2005, eu aprendi como é que se morre, porque eu estava morrendo. Tive um infarto, não sabia que era infarto, e senti o meu espírito, eu senti literalmente, irmão, eu senti o meu espírito saindo do corpo. Quando eu senti o meu espírito saindo do corpo, que a irmã orava por mim, disse: a hora que eu estou indo embora. Ela começou a clamar, e eu dentro do corpo saindo, só dizendo assim: glória a Deus, eu agora vou pisar na eternidade. Eu glorificando, porque eu ia pisar na eternidade, de repente deu aquele salavão que eu voltei. Falei: ah, não vou mais. E voltei. Você vê, 2005, já estamos em 2026, estou aqui, graças a Deus, né? Porque bom é a gente fazer a vontade do Senhor e deixa a nossa hora. Mas a verdade é que um dia nós vamos deixar esse corpo mesmo, não é isso? E o que nós temos que fazer com tudo isso, meus irmãos? É não ficar preocupado. Mas o profeta disse para dizer que você vai morrer, põe em ordem. O que é que ele fez? Ah, virou o rosto para o cônjuge, eu tenho andado. Começou a falar da vida dele como se Deus não conhecesse, né? Ah, mas é bom falar com Deus, né? Mesmo como querendo lembrar, né? Ele começou a colocar tudo como ele tinha feito, e agora eu vou morrer, não queria morrer, né? E Deus disse: vai lá, volta lá, diga a ele que eu vou acrescentar 15 anos para ele. Agora tu já imaginou se o profeta dissesse: eu vou dar para você mais 15 anos, como é que você se sentiria? Oh, 15 anos, que nada, ai meu Deus, só tem 15 anos. Eu estava internado no hospital, passei 7 dias no hospital, aí no dia da minha alta chegou um senhor e o filho dele chegou, nós de cabeça baixa, contristado. Aí eu comecei a conversar com ele: estou vendo, rapaz, meu pai vai morrer e eu também. Mas você vai morrer porque botaram uma válvula e o tempo de vida que me deram está acabando. Quando ele falou que botaram uma válvula, eu comecei a conversar com ele e falei: mas vem cá, eu te contei, eu tive um problema de coração também, mas Deus interviu. E quando eu comecei a testemunhar a glória de Deus na minha vida, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu vi que o Espírito Santo estava ali. A enfermeira disse: o senhor já está de alta, pode ir. Eu falei: não, espera um pouquinho. Eu estava agora ministrando, né? Agora eu cheguei a dizer: é por isso que eu vim aqui para o seu hospital, para ter um encontro com esse homem. Ele chorava, porque eu disse para ele: ainda há esperança, há um Deus que cura coração e cura tudo. Comecei a falar aquilo para ele, o homem renovou, começou a chorar. Eu disse: só tem uma coisa, você tem que ter Jesus na tua vida, porque Jesus na nossa vida, a gente não vai se preocupar com morte, nem ter medo dela. E foi isso que eu passei para aquele homem. De repente eu falei: você não quer aceitar Jesus? Ali dentro do hospital com enfermeira e lá e tudo, ele levantou as duas mãos: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Aceitou Jesus e se agarrou comigo. Estou indo, disse: não, eu vou com o senhor. Foi, levou minha mala até a portaria, não queria me largar. Eu falei: não, me dá o seu, que eu vou fazer uma coisa, eu vou te mandar todas as manhãs uma mensagem. Ele me deu o celular, toda manhã eu mando uma mensagem para ele. Porque, irmãos, o crente, o salvo, aquele que está com Jesus, ele não teme a morte. Primeiro é que nós não vamos morrer. O que é que diz? Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Porque essa morte física é só uma passagem. Você passa da vida aqui para a eternidade com Deus. Porque quando você morre, quando alguém morre, tem 2 destinos. Vida eterna, porque vai estar com Jesus e nunca mais largar. Ou morte eterna, nunca estará com o Senhor. Esse destino está selado para todos nós. Daí a necessidade de falar de Jesus, do dia do Senhor, da necessidade que temos de ter Jesus no coração, porque aí você vai viver neste mundo caótico, né, que jaz no maligno, você vai viver nele tranquilo e em paz. João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Glória a Deus. Meus irmãos, desculpe aí que a alegria está muito grande aqui. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Bem, o que eu quis dizer é isso, que Ezequias conseguiu os 15 anos, mas não foi bom para ele não. Vai lá e leia a história e vê que o fim dos dias dele, quando morreu, quando chegou o tempo, ele já não podia repetir as palavras. Antes ele tivesse dito, amém, meu Senhor, eu vou em paz, mas ele quis viver mais. Eu digo e repito, se o Senhor disser, Gênesis, está na hora, eu vou dizer glória a Deus, porque eu confesso a vocês, meus olhos estão na eternidade, porque na eternidade é glória sobre glória. Aqui eu tenho o privilégio de estar servindo o Senhor, como ontem estava lá em São Bernardo do Campo, servindo ao Senhor. Tive aí, Alzileia, com vocês 15 dias, servi ao Senhor. Estou aqui servindo o Senhor e vou continuar servindo o Senhor. Mas o cristão tem que descansar no Senhor e dizer, ora vem Senhor Jesus, amém? Meu Deus, deixa eu terminar a leitura. Vamos lá. Examinai tudo, retende o bem. Você pode examinar a profecia, amém? Vou guardar no coração. Porque quando o profeta veio e casqueta, você tem que... Não, meu irmão, fica quieto. A sua missão é entregar a palavra. Agora deixa eu com Deus, não é com você, não. É isso aí. Isso eu ensino sempre aos profetas. Você não pode obrigar ninguém a aceitar a profecia. Você tem sim, é que ministrar, entregar. Porque se Deus constituiu o atalaia e ele vê o mal e não avisar o povo, o mal vem e destrói o povo, o Senhor requer do atalaia. Mas se o atalaia vê o mal, avisa o povo não se dá por avisado, o povo sofre. Mas o atalaia cumpriu a missão dela. O profeta é uma atalaia de Deus para entregar a mensagem e orar pela pessoa. Agora, obrigá-la a aceitar? De jeito nenhum. Nem Jesus obrigou. Agora, as consequências sofrem aqueles que rejeitam, não é? Então, vamos lá. Abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora vem. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O teu espírito é a tua parte divina que nunca morre. A tua alma é a vida deste corpo que está com o espírito lá meio ligado. E o teu corpo é essa parte que vocês estão vendo aí. Isso daqui é só uma casca, é só uma roupagem, não é? Isso não é da salvação. Agora, quando ele for transformado, aí sim. Amém, queridos? Mas vamos em frente. Fiel é que vos chama, o qual também fará. Irmãos, orai por nós. Agora ele vem aqui com esse mandamento. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Nosso ministério, obra da restauração, não é? Restaurou essa prática. Não só um aperto de mão, não só um abraço, mas um beijo, mas tem que ser puro. Nunca você pode oscular o irmão se o teu coração está dividido com ele. Não, conserta com ele. Há muitos anos nós tínhamos o pastor Osias de Barros Campos, só quem está lá atrás, né, que vai se lembrar do pastor Osias de Barros Campos. Pastor Osias de Barros Campos, nós estávamos com um primo dele, Rubens, pastor Rubens Brito. Eu estou falando que agora o pessoal antigo não estranha essa minha fala, não é? E nós... Conversando com o Rubens Brito, ele disse uma palavra contra Osias, não, eu estou errando, deixa eu corrigir. É contra o Oswaldo Moura. Deixa eu... questão. O Oswaldo Moura. E o Rubens deu uma palavra contra o Oswaldo, eles eram primos. E aí eu concordei com ele. Só que quando o Oswaldo chegou, foi me abraçar e me oscular. Eu disse... varão, eu não posso te abraçar nem te oscular. Mas o que houve? Alguma coisa? Houve uma conversa assim, eu concordei, eu quero te pedir perdão. Eu falei, meu primo é assim mesmo, não liga não. Ele não levou a nada em conta e eu fiquei preocupado. Mas por quê? Porque eu concordei numa coisa contra ele. Então o ósculo santo tem que ser puro. Você tem que dar o ósculo do amor. Você sabe que beijar a mão
é um cumprimento diplomata até. Quando um presidente de uma nação chega com a esposa e o outro presidente recebe com a esposa, é comum que eles peguem a mão e dêem aquela saudação beijando a mão, quer dizer, não é o ósculo santo, mas mostrando que não tem nada. Mas um homem vai oscular outro homem? Eu acho que então mulher escula mulher e homem escula, então não é santo. Porque a hora que tem o sexo dividido, aí o santo ficou da esquerda. O que tem que haver em nós é a pureza, a santidade, para podermos oscular um irmão e uma irmã, sabendo que está apenas cumprindo um mandamento do Senhor. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo, é o 26. Agora o 27 e o 28 para encerrar. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E agora ele encerra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Misericórdia. Eu já gastei o tempo todo só lendo, mas, queridos, é muito importante. Eu estou fazendo a primeira parte, eu sei que eu vou ter alguns domingos com vocês só estudando essa lição, mas vou fazer isso com muita alegria, porque, queridos, eu sei, não é, que o nosso Deus se agrada, não é? Agora apareceu aqui, mas sumiu, que eu nem estou cumprimentando. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eita, tá aqui. Tá aqui. Gilmara Carvalho, Meire Oliveira, glória a Deus. Maria Braulina, Deus abençoe. Alzileia Marques, glória a Deus. Agora estou vendo aqui as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, né? Mas, queridos, esta aula, com certeza, nós vamos ter que gastar, usar alguns domingos. Rosângela Frauches, lá dos Estados Unidos. Olha, estamos entrando nos Estados Unidos hoje. Um abraço, querida, Deus abençoe. Saudade de você, não esqueça que combinamos, hein? Quando você chegar no Brasil, vamos conversar pessoalmente. Um abraço forte. Queridos, agora eu vou fazer a introdução, pelo menos, né? Que o tempo se foi. Mas tudo que eu estou entregando para vocês, o Senhor está me dando. Eu queria dizer para a professora Gilmara, que eu tenho o esqueleto pronto da aula, mas às vezes o Senhor nos expande para nós estarmos ministrando esta aula e dando a vocês essas informações que vêm do Senhor, eu não tenho dúvida disso. Vamos à introdução. 1 Tessalonicenses 5 é o capítulo final da primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica. O texto foca na iminente segunda vinda de Cristo, conhecida como o Dia do Senhor, e traz conselhos práticos para uma vida cristã vigilante e saudável. Nós temos que estar ligados. Rosival, bem-vindo, Deus abençoe, com certeza, pastor, será uma honra. Envio um grande abraço para sua querida esposa. Precisamos estar juntos e vamos estar, né? Agora estamos separados, né? Mas logo estaremos juntos em nome de Jesus. Então está aí, queridos, a vinda de Cristo e a vigilância que está do versículo 1 ao 11. O ladrão da noite. Paulo explica que o retorno de Jesus ocorrerá de forma repentina e inesperada como um ladrão noturno. Filhos da luz. Ele adverte os cristãos a não dormirem espiritualmente, ou seja, a não viverem na ignorância ou no pecado, mas a se manterem sóbrios e alerta por conhecerem a Deus. Eles devem agir como filhos da luz e do dia. A armadura espiritual para se protegerem enquanto aguardam. Paulo compara a fé, o amor e a esperança de salvação a uma couraça e a um capacete. Conselhos práticos e vida em comunidade, está do verso 12 ao 22. Agora eu estou fazendo uma introdução mostrando os versículos e os seus assuntos. Nesta sessão, Paulo lista instruções para o dia a dia da igreja: respeitar e valorizar os seus líderes, viver em paz e ajudar os mais fracos, orar sem cessar e agradecer em tudo. A famosa exortação a ser grato,
em qualquer situação e manter uma comunicação constante com Deus. Não apagar o espírito. Encoraje os crentes a valorizarem o mover do Espírito Santo e as profecias, sempre testando tudo, retendo o que é bom. Desprezar as profecias. Teve uma vez que uma serva de Deus estava sendo usada em profecia e o obreiro mandou que ela se calasse. E ela toda acalou-se e o ministério daquele obreiro foi um fracasso. Porque, querido, você vê um vaso, uma pessoa simples usada por Deus, tome cuidado. Porque não é ele que está falando, é Deus. E se você afrontá-lo, você não afronta ele, afronta o próprio Deus. E aí, qual é a resposta que você vai ter de Deus? Misericórdia. Agora, a bênção final é dos versículos 23 ao 28. Paulo conclui com uma oração pedindo que Deus santifique os tessalonicenses por inteiro, em espírito, alma e corpo. Possivelmente nós, no decorrer da aula, vamos esclarecer bem esses pontos, para que permaneçam irrepreensíveis até a volta de Cristo. Teu corpo, a tua alma e o teu espírito devem de estar muito santificados. Santificado quer dizer separados mesmo para Deus. Eu vou fazer um comentário, vou só introduzir, do Eduardo Galvão, que é autor do editor da Biblioteca Bíblica. Ele diz assim: mas a seca, essa expressão caracteristicamente introduz um tópico diferente da discussão acerca do arrebatamento. O apóstolo Paulo passa para o tema de o dia do Senhor, dos tempos e das estações. Isso nos lembra da mesma expressão usada por Nosso Senhor em Atos 1:7. Jesus respondeu aos discípulos que o futuro e as profecias pertencem a Deus. Você ficar cobrando, por que isso, por que aquilo? Espera, deixa Deus do tempo próprio, ele não atrasa nem adianta. A primeira vinda dele, como é que está lá no livro de Gálatas? Mas vinda a plenitude dos tempos, plenitude quer dizer, chegou, não é? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. Então, daí, responder, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. É provável que tempos enfatize quantidade, duração, medida, enquanto estações chama atenção para a qualidade, o caráter e a natureza crítica dos tempos. Não necessitais que eu vos escreva. Nos versículos anteriores, 13 a 18, Paulo falou sobre a ignorância. Agora ele fala sobre o conhecimento. Ele não os está informando tanto quanto está exortando para viverem à luz do que já sabem. Porque nós temos recebido instruções através dos vasos de Deus, não é? E precisamos de colocar em prática. Lá no capítulo 4 de Hebreus diz que o Evangelho, as boas novas que são pregadas a nós, foi pregado aos judeus, mas de nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Você não pode entrar para ouvir a palavra de Deus e ficar duvidando, ou ficar querendo justificar seus erros. Não, mas Deus sabe que eu sofro. Não, Deus sabe que você e eu somos fracos, por isso que Ele nos deu do seu Espírito. E se você andar em Espírito, está lá em Gálatas 5,16, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que a carne faz? Ela quer as coisas daqui. E estrategicamente Satanás prepara entretenimentos, ocupações e muitas coisas para te tirar da presença de Deus. Daí você tem que ser firme, constante, não é? E alimentando a sua fé, não é? Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Nós, pregadores, ensinadores, precisamos buscar de Deus esta graça, porque nós temos hoje a inteligência artificial. Aí hoje quero pregar sobre o assunto, põe lá e vem um sermão pronto. Cuidado, aproveita as informações bíblicas, mas deixa o Espírito Santo te envolver e te usar, porque Ele que sabe o que o teu ouvinte está precisando de ouvir e receber. Olha, eu estou com uma aula aqui que dei a começo, porque o Espírito está me dando e eu estou entregando para vocês. E assim será em todas as aulas. E agora eu vou ter que parar aqui, né?
vamos com essa frase, ele não está informando tanto quanto os está exortando para que vivam à luz do que já sabem. Então eu vou parar aqui com a permissão de vocês, mas continua, né? Vai continuar no próximo domingo. Continua, né? Vou botar aqui. Continua. Muito bem. Então nós vamos parar, mas essa aula, irmãos, essa é a primeira parte. No próximo domingo eu vou ser mais fixo na aula, né? Porque eu já fiz uma introdução espetacular, acho eu, né? Porque eu estou aqui sentindo uma alegria muito grande no coração, e esta alegria vem exatamente. Francisco Carvalho, bem-vindo, Deus abençoe. Meu irmão, Leia Matos, que alegria ter vocês comigo nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe. Um domingo muito abençoado. Mas agora eu vou chamar o nosso louvor do encerramento, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E nós estaremos, então, continuando no próximo domingo. Amém, queridos? Mas guarda no teu coração e que possamos estar preparados, não é? Preparados mesmo para, deixa eu ver aqui, vamos chamar o 137 do Cantor Cristão. E agora eu te convido a este louvor para nós estarmos encerrando esta aula. Amém? 137 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor? Enquanto ao Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Deus vos abençoe grandemente. Uma semana abençoada. Não esqueçam do culto presencial, que eu tenho uma alegria muito grande em transmitir esse culto, essa escola via online. Às 16 e pouquinho nós temos a nossa escola, quer dizer, presencial na nossa sede, que será transmitida também. Não é? E à noite nós temos o nosso culto. Hoje é o culto dos varões. Quem dirige é o líder dos varões. Já tem o seu pregador convidado e nós estaremos juntos adorando. Mas congregue, vai congregar na sua igreja. Não esqueça de orar pelo seu pastor, pelos seus dirigentes, porque nisso tudo o nome do Senhor é glorificado e você é edificado, porque cumpre a palavra de Deus, como estamos estudando. Amém? Agora nós vamos nos despedir, mas eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns! Deus te abençoe, multiplique essa data por longos anos, mas na presença do Senhor. Vamos recitar o Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Uma excelente semana. Não deixe de ir para o seu culto na sua igreja e orar pelo seu líder. É o que nós vamos também fazer, nós outros, sabendo que Deus coloca líderes para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Vamos orar por eles e ajudá-los. Amém? Deus abençoe, uma boa semana. Agora eu oro e me despeço para vocês. Logo mais, 18 horas, estaremos com o nosso culto online da nossa série. Pai, obrigado por esses momentos preciosos que passei com os teus filhos, Pai.
Eu sei que o Senhor está vendo cada coração, cada vida. Se alguém que está e participou conosco dessa escola está vivendo um momento difícil, Pai, precisando de um consolo, de uma ajuda, de um socorro, de uma cura, de uma porta de emprego, ó Senhor, de uma reconciliação, de uma força para o perdão, ó Senhor, o que for que qualquer vida que está conosco esteja precisando aí agora, ele nem falou, mas dentro do seu ser está com o coração apertado por aquele enfermo ou por aquela pessoa que o maltratou, e a tua palavra diz: amai, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Dá que tenhamos esta graça divina em todos nós, para amarmos até os inimigos e orar pelos que nos perseguem, porque é desta maneira que Jesus nos quer, e nos quer porque daqui a pouco estaremos ao lado do perfeito, e lá todos somos perfeitos, Pai. Glorificado seja o teu nome. Abençoa os aniversariantes, multiplica essa data e, sobretudo, que eles tenham muita sabedoria no seu dia a dia, Pai. Oramos pelos cultos presenciais, oramos pelo nosso clamor do meio-dia, clamor das 18 horas com as nossas irmãs, e que esta semana seja uma semana abençoada. O mês termina hoje, amanhã começamos um novo mês, Pai. Ajuda-nos que aquilo que não pudemos, quando não fizemos neste mês que termina, possamos botar em dia no próximo mês. Abençoa o teu povo, é a oração que te fazemos, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.